Imagine a seguinte situação: milhares de páginas de documentos expondo casos de abusos com menores de idade, tráfico humano e várias outras atrocidades são liberadas ao público. Registros antigos, listas de contatos, anotações, fotografias, todos expondo nomes poderosos, de políticos, atores, empresários. Arquivos que, durante anos, permaneceram escondidos em cofres judiciais. E no meio de tudo isso, um nome começa a circular de forma inesperada. Em um vídeo anterior aqui no canal, nós informamos que o nome de Yumen Long havia aparecido em discussões relacionadas aos arquivos do caso Epstein. Caso você não entenda bem sobre esse caso, é importante explicar rapidamente por que ele se tornou um dos escândalos mais chocantes do mundo moderno. Jeffrey Epstein foi um empresário que durante anos circulou entre algumas das pessoas mais poderosas do planeta. Políticos influentes, empresários bilionários, figuras conhecidas da sociedade internacional. Após investigações conduzidas por autoridades e jornalistas, surgiram denúncias extremamente graves envolvendo uma rede de abuso de menores e tráfico humano. O caso rapidamente se tornou em um escândalo global. Com o passar do tempo, milhares de documentos começaram a ser analisados. Entre esses arquivos estavam listas de contatos, agendas pessoais, registros de voos e outros materiais que passaram a ser estudados minuciosamente por investigadores e pela própria internet. E foi nesse enorme conjunto de informações que muitos nomes conhecidos começaram a aparecer. Alguns desses nomes eram esperados, outros não. Entre as discussões que surgiram online, um detalhe chamou a atenção de alguns usuários. O nome Yumen Long começou a aparecer em capturas de tela e debates sobre determinados arquivos. Para fãs de entretenimento asiático, isso soou completamente estranho. Yumen Long é conhecido principalmente por seu trabalho como ator e cantor. Sua imagem pública sempre esteve ligada ao entretenimento, à música e à televisão. Então por que esse nome estaria aparecendo em discussões sobre um dos casos mais controversos da história recente? Essa foi exatamente a pergunta que começou a circular em fóruns e comunidades online. No começo, muitos acreditaram que poderia ser apenas um erro, talvez outra pessoa com o mesmo nome, talvez uma interpretação equivocada de algum documento. Mas a internet é persistente. Quando um detalhe chama a atenção, ele raramente desaparece. Pelo contrário, ele começa a crescer. Nos últimos meses, centenas de usuários passaram a analisar cuidadosamente páginas e mais páginas dos documentos liberados. Alguns procuravam nomes específicos, outros analisavam fotografias antigas. E foi nesse processo que algo novo começou a surgir. Segundo relatos que começaram a circular recentemente em comunidades investigativas da internet, algumas imagens que estariam presentes em arquivos ligados às investigações passaram a chamar a atenção. Essas imagens teriam sido encontradas entre milhares de documentos digitalizados. E, segundo algumas dessas discussões, fotografias que lembrariam o ator Yumen Long teriam sido identificadas em meio a esse material. Assim que essas alegações começaram a circular, a reação foi imediata. Alguns usuários ficaram chocados. Em poucas horas, capturas de tela dessas supostas imagens começaram a aparecer em diferentes comunidades online. As imagens são chocantes, tive acesso a elas, mas não poderei exibi-las aqui por questões de ética e censura. As fotos Yumen Long mostravam o ator dentro de banheiras de hidromassagem, junto de vários homens bem mais velhos, mas outras fotos chocantes mostram Yu de formas humilhantes, sem roupa, algumas vezes amarrado, outras vezes em posições vexatórias. Fotos muito difíceis de serem vistas e realmente muito tristes e indignantes de pensar que seres humanos são capazes de tais coisas apenas por poder e desejo. Hoje as imagens já foram excluídas da internet, e eu realmente acho que isso foi uma coisa boa, pois elas são realmente chocantes. Alguns acreditavam que poderia ser apenas uma coincidência visual. Outros sugeriram que as imagens poderiam ter sido mal interpretadas, e havia também quem acreditasse que os documentos poderiam ter sido retirados de contexto. O fato é que quando um caso como o de Epstein volta a ganhar atenção, qualquer detalhe aparentemente novo se transforma em combustível para novas investigações. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto alguns usuários tentavam verificar a origem dessas imagens, outros começaram a procurar por mais informações nos próprios arquivos. Era como procurar uma agulha em um enorme arquivo digital. Mas quanto mais pessoas analisavam os documentos, mais perguntas surgiam. Essas imagens eram autênticas?
De que arquivo exatamente elas vieram? Qual era o contexto em que estavam inseridas? E mais importante ainda, havia realmente alguma ligação entre essas fotografias e o nome que começou a circular nas discussões? Vendo e informando sobre as fotos e relatos, é fácil perceber que Yumen Long era vítima dessa rede e que ele era vendido e usado, assim como uma pessoa vai a uma loja e compra uma roupa. Isso é uma declaração minha e pessoal, e sei que corro muitos riscos por falar isso, mas a vontade de ter a justiça sendo feita é maior. Aqui eu peço o seu auxílio, deixa o seu like neste vídeo e inscreve no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam conhecer esse tipo de conteúdo que trazemos aqui. E nos comentários, diga também o que você acha dessas descobertas que continuam surgindo nos arquivos. Precisamos espalhar esse caso. No meio de toda essa investigação coletiva, uma coisa ficou clara. O caso Epstein continua gerando perguntas que talvez ainda levem muitos anos para serem totalmente respondidas. Mesmo depois de tantas investigações, ainda existem milhares de páginas de documentos que continuam sendo analisadas por jornalistas e pesquisadores. E em um cenário como esse, qualquer novo detalhe rapidamente se transforma em tema de debate. Porque a verdade é que essa história está longe de terminar. Nos últimos anos, diversos investigadores independentes passaram a analisar minuciosamente cada novo lote de documentos liberados. Muitos deles dedicam meses inteiros tentando entender conexões aparentemente pequenas que podem revelar algo maior. E é exatamente nesse tipo de análise que novos detalhes continuam surgindo. Alguns acabam se mostrando irrelevantes, outros se transformam em pistas importantes. Mas todos eles contribuem para manter viva a investigação de um dos casos mais controversos das últimas décadas. A grande questão agora é entender se essas imagens realmente pertencem aos arquivos analisados e qual seria o contexto completo em que aparecem. Porque, como muitos especialistas lembram constantemente, documentos isolados raramente contam toda a história. É preciso contexto, é preciso verificar datas, registros e a origem de cada material. E isso pode levar tempo, muito tempo. Enquanto isso, a internet continua fazendo o que sempre fez: investigar, debater e tentar montar peças de um quebra-cabeça extremamente complexo. E talvez seja justamente por isso que esse caso continue fascinando tanta gente ao redor do mundo. Porque cada novo detalhe parece abrir mais perguntas do que respostas. Se você quer continuar acompanhando esse tipo de investigação e os novos detalhes que continuam surgindo sobre esse caso, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Nos próximos vídeos vamos continuar analisando novos documentos, novas discussões e tudo que continua aparecendo sobre esse caso que ainda intriga milhões de pessoas ao redor do mundo. E agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que essas imagens podem ter sido mal interpretadas? Ou acha que ainda existem muitas informações nesses arquivos que o público ainda não conseguiu compreender completamente? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque em casos como esse, cada ponto de vista pode ajudar a enxergar uma peça diferente desse enorme quebra-cabeça.